Feche os olhos por um momento. Acalme os pensamentos que correm em sua mente, porque neste instante, algo maior do que você pode compreender está prestes a acontecer. Esta não é uma oração comum que chegou até suas mãos. É um chamado divino, uma resposta que o céu enviou para libertar aquilo que estava aprisionado em sua vida. São Bento, o valente soldado da fé, o protetor dos aflitos e o guerreiro que nunca recuou diante das sombras, foi enviado até você neste momento exato. Ele vem para romper as algemas invisíveis, para dissolver as amarras que bloqueavam seus caminhos e para reacender a chama da esperança que parecia extinta. Existe uma força oculta nas palavras sagradas que você está prestes a pronunciar, uma força ancestral que desce das alturas celestiais, penetra os muros mais espessos da alma e desmancha toda forma de opressão espiritual, toda manifestação de inveja e cada elemento contrário que tentava destruir você. Milhares de pessoas já clamaram com fé verdadeira e testemunharam o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. Barreiras intransponíveis se abriram, forças malignas fugiram aterrorizadas, prantos amargos se transformaram em cantos de gratidão. E chegou o seu momento de experimentar este prodígio. São Bento, o valente combatente que carrega a cruz como escudo e espada, aquele que enfrentou as profundezas do abismo e triunfou através da luz de Cristo, vai batalhar em seu favor a partir de agora. Ele se tornará seu defensor incansável, seu guardião vigilante, e vai arrancar de sua residência todo o peso espiritual que a envolvia como uma nuvem densa e sufocante. Enquanto estas palavras sagradas penetram seus ouvidos, coloque sua mão direita sobre o peito, sinta as batidas do seu coração e proclame em silêncio dentro de si: Pai Celestial, eu aceito a libertação que desce do seu trono neste instante, porque cada sílaba pronunciada nesta oração carrega em si um poder transformador. E nos lugares onde o nome glorioso de São Bento é invocado com fé sincera, as trevas não conseguem permanecer. As correntes de ferro se partem como se fossem de papel, e o adversário espiritual foge derrotado diante do poder da cruz sagrada. Esta não é simplesmente mais uma entre tantas orações que você já ouviu. É um grito de guerra espiritual, uma batalha que será travada e vencida neste exato momento em nome do Salvador Jesus, com a poderosa intercessão de São Bento ao seu lado. Prepare seu coração, pois a libertação que você tanto esperava está prestes a começar. Enquanto você ora com o coração aberto, legiões de anjos de Deus marcham à sua frente neste instante, derrubando um por um todos os obstáculos que causavam seu sofrimento. Com fé inabalável, declare agora em voz alta ou no silêncio de sua alma: São Bento, destrói todas as maldições lançadas sobre minha existência e me faz triunfar sobre o mal, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo Consolador. Amém. Glorioso São Bento, Pai espiritual de fé que jamais vacila, guerreiro da Santa Cruz e do silêncio contemplativo, neste dia solene nos prostramos diante do trono majestoso de Deus, invocando o teu nome 3 vezes santo, clamando com nossa alma completamente aberta e nosso coração ardendo em fé viva. Porque existem batalhas invisíveis acontecendo, São Bento. Existem correntes que não se veem a olho nu, tentando nos aprisionar. Existem palavras carregadas de maldição, sendo lançadas em nossa direção. Existem sentimentos de inveja, atos de traição e forças ocultas trabalhando incessantemente para aniquilar tudo aquilo que Deus abençoou em nossa vida. Mas através desta oração sagrada, com o poder que vem do céu e através da tua intercessão poderosa, nós declaramos com toda a autoridade espiritual: nenhuma maldição, por mais antiga ou forte que seja, prevalecerá sobre nós. Com a tua cruz sagrada, com a tua existência de santidade exemplar e tua fé que jamais se abalou, nós suplicamos humildemente: entra em nossas casas neste momento, purifica o ambiente que respiramos, os pensamentos que nos atormentam, os corações que se fecharam, e coloca os teus santos pés sobre toda manifestação maligna que se levantou contra nós. Que onde havia desânimo profundo, brote fé renovada. Que onde havia medo paralisante, surja coragem destemida. Que onde havia inveja destrutiva,
floresça amor genuíno, e que onde havia trevas opressoras, a luz gloriosa de Cristo brilhe sem jamais cessar. São Bento, homem dedicado à oração profunda e revestido de poder divino, coloca tuas mãos abençoadas sobre nossas cabeças agora mesmo, e que todo fardo pesado, toda dor lancinante e todo espírito de confusão mental sejam arrancados completamente pela autoridade espiritual que Deus te concedeu. Livra-nos, São Bento protetor, de toda palavra carregada de maldição, de todo olhar contaminado de inveja, de toda energia maligna que foi lançada contra nosso lar sagrado, nossa saúde física e mental, nossa família preciosa e nossos caminhos futuros. Com o poder da tua cruz vitoriosa, quebra os laços invisíveis que nos prendem ao passado doloroso, desfaz as amarras sufocantes que estrangulam nossos sonhos mais profundos e declara das alturas celestiais com voz de trovão: a Santa Cruz seja a minha luz eterna. Senhor Jesus, através da intercessão poderosa de São Bento, ilumina aquilo que permanecia escondido nas sombras, revela o que estava oculto por trás de véus de engano e faz desmoronar completamente todas as muralhas espirituais que foram erguidas contra nós. Que desabe por terra toda maldição hereditária transmitida através de gerações, toda palavra carregada de derrota que foi pronunciada sobre nós, todo pensamento destrutivo que não vem de ti. Nós nos levantamos neste momento em fé inabalável, com a cruz firmemente segura em nossas mãos e o teu santo nome em nossos lábios, e declaramos com toda a autoridade espiritual: o mal jamais vence o bem, porque nos lugares onde São Bento coloca seus pés, o inimigo foge aterrorizado. Neste instante sagrado, Senhor, suplicamos que o teu Espírito Santo envolva completamente a nossa alma, que o teu amor divino limpe tudo aquilo que está pesado e opressor, e que a paz verdadeira volte a habitar permanentemente em nosso coração. São Bento, quebra as correntes agora mesmo. Rompe definitivamente os pactos espirituais malignos que tentaram nos aprisionar e ergue sobre nós o sinal glorioso da vitória de Deus. Porque o sangue purificador de Cristo carrega em si poder infinito e, através da cruz sagrada, todas as maldições são quebradas irreversivelmente. São Bento, nós te invocamos neste momento sagrado e solene, exatamente como quem chama um amigo fiel e verdadeiro em meio à tempestade mais violenta. Sabemos perfeitamente que o mal é astuto e enganador, que o inimigo das almas se disfarça de anjo de luz, mas também sabemos com absoluta certeza que o teu Deus é o Deus da verdade absoluta, e que a cruz que carregas é infinitamente mais forte que todas as trevas do mundo somadas. Com humildade genuína e fé verdadeira, entregamos em tuas mãos abençoadas todas as causas que nos oprimem diariamente, a saúde que enfraquece progressivamente, o trabalho que não chega apesar de nossos esforços, as portas que permanecem fechadas diante de nós, os sonhos que foram brutalmente interrompidos, as noites repletas de medo e angústia e os dias marcados por profunda aflição. São Bento, intercede por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Fala em nosso favor nas alturas celestiais e que desça agora mesmo sobre a nossa vida uma chuva abundante de libertação e vitória completa. Expulsa de nossos caminhos toda a energia carregada de inveja e maldade. Afasta para longe as pessoas falsas que se aproximam com intenção de roubar nossa paz interior. E quebra, sim, quebra definitivamente com o poder irresistível da tua cruz todas as maldições que foram lançadas contra a nossa vida espiritual, nossa saúde emocional e nossa situação financeira. Onde o mal tentou estabelecer seu reino de destruição, coloca o poder transformador da luz divina. Onde o inimigo soprou palavras de derrota e desânimo, faz ecoar potentemente o grito da vitória definitiva. Deus está ao nosso lado e absolutamente nada nos vencerá. São Bento, ensina-nos a usar a fé como escudo impenetrável, a oração como espada afiada e o amor como armadura completa. Que a nossa mente esteja completamente livre das sombras sufocantes da dúvida, que o nosso coração seja firme e inabalável na esperança celestial, e que cada passo dado seja cuidadosamente guiado pela mão poderosa de Deus. Nós te pedimos, Santo Guerreiro incansável, entra nas profundezas mais obscuras da nossa história pessoal
nas feridas emocionais que carregamos desde a infância traumática, nas lembranças dolorosas que nos paralisam completamente. E toca com teu poder celestial transformador tudo aquilo que precisa ser curado e restaurado. Se alguém um dia nos desejou o mal, que esse mal se transforme miraculosamente em bênção abundante. Se alguém nos invejou destrutivamente, que essa pessoa receba o amor genuíno e a luz do Senhor. Porque não queremos vingança contra ninguém. Queremos libertação verdadeira e paz duradoura. São Bento, quebra as maldições agora mesmo. Que todo feitiço maligno, todo encantamento das trevas e toda palavra negativa seja completamente destruído pelo fogo purificador do Espírito Santo. Que o inimigo se curve humilhado diante do poder infinito de Deus e que toda a escuridão desapareça para sempre. Nós te louvamos, Senhor Todo-Poderoso, porque sabemos com absoluta certeza que o mal não tem a última palavra nesta história. E com São Bento firmemente ao nosso lado, sabemos que a vitória já começou a se manifestar. Glorioso São Bento, nós sentimos no fundo da alma que algo significativo já foi quebrado neste momento. Que o peso opressor se levantou completamente, que o mal perdeu toda a sua força sobre nós e que a luz gloriosa do Senhor agora brilha intensamente dentro e fora de nós. Bendito sejas, São Bento, por ser o escudo poderoso contra o mal, o guardião vigilante da fé e o protetor incansável dos que confiam plenamente em Deus. Nós te louvamos porque é sinal permanente de força inabalável, de coragem destemida e de proteção divina. E pedimos com todo o nosso coração, permanece conosco, Santo amado, em todos os dias da nossa vida terrena. Que cada amanhecer seja marcado pela paz celestial que desce do céu. Que cada passo que damos seja cuidadosamente guiado pela cruz vitoriosa. E que a nossa casa se transforme em território santo e sagrado, onde nenhum mal ousa entrar. Que a tua bênção poderosa, São Bento, seja como muralha impenetrável em torno de nós. Que onde estivermos, a tua presença espiritual nos envolva completamente e que a tua medalha sagrada seja sinal permanente de vitória e de proteção eterna. Livra-nos de toda tentação sedutora, de toda inveja destrutiva, de todo mal disfarçado de bem, de palavras destrutivas pronunciadas contra nós e de pensamentos negativos que tentam invadir nossa mente. Dá-nos discernimento espiritual para enxergar claramente o que vem genuinamente de Deus e sabedoria divina para nos afastar completamente de tudo aquilo que vem das trevas enganadoras. Que o Espírito Santo habite permanentemente em nós, que Jesus Cristo caminhe sempre à nossa frente preparando o caminho, e que tu, São Bento, caminhes ao nosso lado com a cruz erguida bem alto, declarando com poder e autoridade: vá para longe, Satanás. Não me aconselhes coisas vazias e vãs. É mal aquilo que tu ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno mortal. Nós repetimos contigo, São Bento, essas palavras revestidas de poder e libertação genuína. E cremos firmemente que neste instante sagrado todas as maldições foram quebradas definitivamente. Todas as prisões espirituais se abriram completamente e o inimigo fugiu derrotado e humilhado. Senhor Deus, nós te agradecemos profundamente pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado por ouvir atentamente o nosso clamor sincero, por enviar São Bento como guerreiro incansável de luz e por nos envolver com o teu amor restaurador e transformador. Hoje declaramos com toda a autoridade: somos livres de toda a opressão, abençoados com favor divino e protegidos pelo poder do céu. A cruz gloriosa de Cristo é a nossa luz que nunca se apaga, e São Bento é o guardião fiel que nos conduz em segurança pelos caminhos desafiadores da fé e da vitória completa. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo. Glória a ti, Deus de poder infinito e misericórdia sem limites. E glória a ti, São Bento, que quebra maldições com autoridade, vence o mal definitivamente e nos ensina a viver em paz profunda sob a sombra protetora da cruz e o amor incondicional de Deus. E agora, São Bento, nós sentimos intensamente que o céu se abre sobre nós neste momento, que a tua presença gloriosa envolve completamente o nosso espírito e que a graça abundante de Deus nos cobre com luz radiante, nos fortalecendo para nunca mais temer as trevas ameaçadoras. A cada respiração profunda, sentimos a paz verdadeira voltar ao nosso interior,
a força interior renascer vigorosamente e a certeza inabalável de que tudo o que era mal foi transformado miraculosamente em bênção transbordante, que onde havia lágrimas amargas, floresça a alegria genuína, que onde havia ruína completa, surja a reconstrução divina, e que o inimigo que tentou nos parar em nosso caminho, veja agora claramente que somos protegidos pela cruz vitoriosa, ungidos pela fé verdadeira e conduzidos pelo poder ilimitado do Deus vivo. São Bento, que a tua cruz continue brilhando intensamente em nossas vidas como um farol luminoso em meio à escuridão densa, guiando nossos passos com sabedoria celestial, guardando nossas famílias preciosas e impedindo que qualquer manifestação de mal se aproxime de nós. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, que teu manto espiritual nos cubra dia e noite sem cessar, e que nenhuma força contrária ouse tocar em quem ora com fé genuína. Nós cremos firmemente e o céu inteiro é testemunha. A vitória já foi declarada pelos anjos. A libertação já aconteceu neste momento. As correntes de ferro foram partidas definitivamente, e o mal não encontra mais espaço algum entre nós. Tudo o que era sombra opressora se transformou em luz radiante. Tudo o que era desespero profundo se converteu em esperança renovada, e tudo o que estava perdido agora foi completamente restaurado pelas mãos poderosas de Deus. E assim seguimos adiante, São Bento, com o coração completamente cheio de fé inabalável, os olhos voltados para o alto céu e a alma revestida pela graça divina. Porque quem confia plenamente em Deus e se refugia sob a tua cruz sagrada, não será vencido pelo mal, mas viverá milagres extraordinários, vitórias sucessivas e dias de luz resplandecente sob a eterna proteção do Senhor Todo-Poderoso. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. São Bento, guerreiro espiritual incansável, nós continuamos clamando pela tua intercessão poderosa porque sabemos que as batalhas espirituais não cessam enquanto estivermos nesta vida terrena. O adversário das almas não desiste facilmente, mas nós também não recuaremos. Com a tua cruz como nosso estandarte e com a fé como nossa armadura, seguimos firmes no combate espiritual diário. Que cada manhã seja um novo recomeço marcado pela tua proteção, que cada tarde seja coberta pelo teu manto sagrado, e que cada noite seja guardada pelos anjos que Deus envia em teu nome. Pedimos que afastes de nossa casa toda influência negativa que tenta penetrar pelas brechas espirituais. Que nenhuma palavra de maldição pronunciada por bocas invejosas tenha poder sobre nós. Que nenhum olhar carregado de inveja consiga nos atingir. Que nenhuma energia destrutiva enviada contra nós encontre morada em nossa vida. Com a autoridade que Deus te concedeu, São Bento, ordena que toda força contrária se retire imediatamente e que a paz de Cristo reine soberana em nosso lar. Nós reconhecemos que existem batalhas que não podem ser vencidas com força humana. Existem guerras espirituais que exigem armas celestiais. Existem inimigos invisíveis que só podem ser derrotados pelo poder do nome de Jesus e pela intercessão dos santos. Por isso nos refugiamos sob tua proteção, São Bento. Por isso clamamos teu nome com fé. Por isso acreditamos que através de ti, Deus manifestará seu poder libertador em nossa vida. Quantas vezes nos sentimos cercados, encurralados, sem saída? Quantas vezes o desespero bateu à nossa porta tentando nos fazer desistir? Quantas vezes o medo nos paralisou diante dos desafios? Mas tu, São Bento, conheceste essas mesmas lutas. Tu enfrentaste as tentações do maligno. Tu experimentaste a solidão da oração no deserto. Tu foste atacado pelo inimigo de diversas formas. E em todas essas situações, tu venceste através da fé inquebrantável em Cristo e do poder da cruz sagrada. Por isso hoje te pedimos, empresta-nos tua coragem, compartilha conosco tua fé, inspira-nos com teu exemplo, que possamos enfrentar nossos desafios com a mesma determinação que tu demonstraste ao longo de tua vida santa, que possamos resistir às tentações com a mesma firmeza que te caracterizou, que possamos confiar em Deus com a mesma entrega que fez de ti um santo reconhecido pela Igreja e venerado pelos fiéis de todo o mundo. São Bento, protetor dos aflitos, nós entregamos em tuas mãos nossas ansiedades que roubam o sono. Entregamos nossos medos que paralisam nossas ações. Entregamos nossas preocupações que consomem nossa energia.
E pedimos que transformes tudo isso em confiança renovada, em paz interior e em certeza da proteção divina. Que onde havia inquietação, surja a tranquilidade. Que onde havia agitação, apareça a serenidade. Que onde havia turbulência, se estabeleça a calmaria. Nós te pedimos especialmente pela nossa família. Guarda cada membro com teu manto protetor. Coloca tua cruz sagrada sobre nossas portas para que nenhum mal possa entrar. Abençoa nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges. Que a harmonia reine em nosso lar. Que o amor verdadeiro circule livremente entre nós. Que os conflitos sejam resolvidos com sabedoria e compreensão. Que as diferenças sejam respeitadas e que a união familiar seja fortalecida dia após dia. São Bento, também te pedimos pelo nosso trabalho e sustento, que possamos exercer nossas atividades com dignidade e honestidade, que as portas de oportunidade se abram diante de nós, que o fruto do nosso labor seja abençoado e multiplicado, que tenhamos sabedoria para administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos, e que jamais falte o pão de cada dia em nossa mesa, pois confiamos que Deus provê para aqueles que nele confiam e que buscam primeiro o seu reino e sua justiça. Pedimos também, São Bento, pela nossa saúde física, emocional e espiritual, que nosso corpo seja templo do Espírito Santo, tratado com respeito e cuidado, que nossas emoções sejam equilibradas, livres de traumas e feridas do passado, que nossa vida espiritual seja profunda, marcada pela oração constante e pela busca sincera da santidade, que possamos crescer em todas essas dimensões, tornando-nos pessoas integrais, saudáveis e felizes conforme o plano de Deus para nós. São Bento, grande mestre da vida espiritual, ensina-nos a arte da oração contemplativa. Tu que passaste tanto tempo em silêncio diante de Deus, ajuda-nos a também cultivar momentos de quietude interior. Neste mundo barulhento e acelerado, onde somos constantemente bombardeados por informações e estímulos, precisamos aprender a silenciar o coração para ouvir a voz suave de Deus. Ensina-nos a buscar o deserto interior onde podemos nos encontrar com o Criador face a face. Ajuda-nos a perceber que a verdadeira força não está na agitação externa, mas na paz interior. Que a verdadeira vitória não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas na abundância espiritual. Que a verdadeira felicidade não está nos prazeres passageiros, mas na alegria duradoura que vem da comunhão com Deus. São Bento, tu que fundaste mosteiros e formaste comunidades de oração, ajuda-nos a construir também comunidades saudáveis ao nosso redor, que possamos ser instrumentos de paz nos ambientes que frequentamos, que nossa presença seja fonte de luz e não de trevas, que nossas palavras edifiquem e não destruam, que nossas ações inspirem e não desanimem, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus nos ensinou. Pedimos ainda, São Bento, por aqueles que nos fizeram mal. Sim, até por aqueles que nos prejudicaram, nos traíram, nos caluniaram ou nos desejaram o mal. Que Deus toque seus corações e os transforme. Que eles encontrem o caminho da luz e abandonem as obras das trevas. E que nós tenhamos a graça do perdão genuíno, não guardando ressentimentos ou amarguras que envenenam a alma. Pois sabemos que perdoar é libertar-se de uma prisão e que o perdão nos faz mais semelhantes a Cristo. São Bento, nós também te pedimos pelos que sofrem neste momento, pelos doentes que lutam contra enfermidades, pelos enlutados que choram a perda de entes queridos, pelos desempregados que buscam uma oportunidade, pelos solitários que sentem o peso da solidão, pelos deprimidos que não encontram sentido na vida, pelos viciados que lutam contra suas dependências, por todos aqueles que atravessam vales escuros e não conseguem ver a luz no fim do túnel. Que tua intercessão poderosa chegue até cada um deles, que tua cruz sagrada ilumine seus caminhos, que tua presença espiritual os console e fortaleça, que eles sintam que não estão sozinhos, que Deus não os abandonou, que existe esperança mesmo nas situações mais desesperadoras, que possam experimentar milagres de cura, de libertação, de transformação, que suas lágrimas sejam enxugadas pela mão amorosa de Deus,
São Bento, grande defensor da vida monástica e contemplativa, ajuda-nos a encontrar equilíbrio entre ação e contemplação. Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente o fazer e esquece a importância do ser. Somos cobrados constantemente por resultados, produtividade, eficiência. Mas tu nos lembras que antes de fazer, precisamos ser. Que antes de agir, precisamos contemplar. Que antes de falar, precisamos ouvir. Especialmente ouvir a Deus que fala no silêncio de nosso coração. Ensina-nos, São Bento, a valorizar o trabalho como forma de oração. Tu que criaste a máxima ora et labora, reza e trabalha. Mostra-nos como transformar nossas atividades diárias em oferendas a Deus. Que possamos realizar até as tarefas mais simples e repetitivas com amor e dedicação. Que vejamos em cada atividade uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Que nosso trabalho seja a expressão de nossa fé e não apenas meio de subsistência. São Bento, tu que viveste em tempos difíceis, marcados por guerras e instabilidade, intercede por nosso mundo atual. Vivemos tempos complexos, cheios de desafios e incertezas. Conflitos entre nações, divisões dentro das famílias, polarizações que separam as pessoas, violência, injustiça, desigualdade, crise ambiental que ameaça o planeta, pandemias que nos fazem vulneráveis, tecnologias que avançam rapidamente trazendo benefícios mas também perigos. Diante de toda essa complexidade, pedimos tua intercessão para que a luz de Cristo brilhe sobre nossa sociedade, que os líderes governem com sabedoria e justiça, que haja paz entre as nações, que os direitos humanos sejam respeitados, que os pobres e marginalizados encontrem dignidade, que cuidemos da criação como administradores responsáveis, que a tecnologia sirva ao bem comum e não seja instrumento de destruição, que construamos juntos um mundo mais fraterno, justo e solidário. São Bento, mestre espiritual, ensina-nos a praticar as virtudes cristãs no cotidiano. A humildade que reconhece nossas limitações sem se rebaixar. A caridade que ama o próximo concretamente. A paciência que suporta as dificuldades sem reclamar. A mansidão que responde ao mal com o bem. A obediência que se submete à vontade de Deus. O desapego que não se prende aos bens materiais. A castidade que respeita a dignidade do corpo. A temperança que busca o equilíbrio em todas as coisas. Que estas virtudes não sejam apenas conceitos abstratos, mas realidades concretas em nossa vida. Que possamos crescer nelas dia após dia, através de pequenos atos de amor e renúncia. Que nossa transformação seja gradual mas constante. Que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é o modelo perfeito de todas as virtudes, e que nossa vida seja testemunho eloquente do poder transformador do Evangelho. São Bento, tu que escreveste uma regra que guiou milhares de monges ao longo dos séculos, ajuda-nos a criar também nossa regra de vida. Uma rotina espiritual que nos mantenha conectados com Deus. Momentos diários de oração, leitura da Sagrada Escritura, participação na Eucaristia, obras de caridade, exame de consciência. Tudo isso organizado de forma equilibrada, adaptado à nossa realidade de leigos que vivem no mundo, mas não são do mundo. Que tenhamos disciplina para manter essa rotina mesmo quando não sentimos vontade. Que sejamos perseverantes mesmo diante das dificuldades. Que não desanimemos quando falhamos, mas nos levantemos e recomeçamos quantas vezes for necessário, pois sabemos que a santidade não é ausência de quedas, mas capacidade de sempre se levantar e continuar caminhando. São Bento, poderoso intercessor, nós te pedimos que sejas nosso companheiro de jornada, que caminhes conosco pelos caminhos da vida, que nos sustentes quando estivermos fracos, que nos animes quando estivermos desanimados, que nos corrijas quando estivermos errados, que nos protejas quando estivermos ameaçados, que nos guies quando estivermos perdidos, que nos abraces quando estivermos tristes, que celebres conosco quando estivermos alegres. Queremos sentir tua presença real em nossa vida, não como uma figura distante e inalcançável, mas como um amigo próximo e acessível, alguém que compreende nossas lutas porque também as viveu, alguém que intercede por nós porque nos ama verdadeiramente, alguém que nos inspira pelo seu exemplo de vida santa.
Alguém em quem podemos confiar plenamente porque está junto de Deus no céu, mas não se esqueceu de nós, que ainda peregrinamos na terra. São Bento, nesta oração já percorremos um longo caminho. Já depositamos em tuas mãos nossas súplicas, nossos medos, nossos sonhos. Já pedimos tua proteção contra o mal. Já imploramos tua intercessão junto a Deus. Já declaramos nossa fé no poder da cruz. E sentimos que algo já mudou em nós. Uma paz que começa a se instalar. Uma esperança que começa a brotar. Uma certeza de que não estamos sozinhos. Continuamos nesta oração, São Bento, porque sabemos que a perseverança é fundamental na vida espiritual. Não basta orar uma única vez e depois esquecer. É preciso insistir, perseverar, não desistir. Como aquela viúva do Evangelho que insistiu tanto com o juiz até conseguir o que pedia. Como aquele amigo que bateu a porta à meia-noite até que lhe abrissem. Como aquela mulher cananeia que não desistiu mesmo quando Jesus parecia ignorá-la. Assim também, nós insistimos em nossa oração. Batemos a porta do céu com confiança. Clamamos teu nome, São Bento, sabendo que seremos ouvidos. Pedimos a intercessão dos santos, porque acreditamos na comunhão dos santos. Não estamos isolados. Fazemos parte de uma grande família espiritual que atravessa o tempo e o espaço. Os que já partiram não nos esqueceram. Pelo contrário, intercedem por nós diante do trono de Deus. São Bento, tu que foste mestre de tantos discípulos, forma também a nós na escola da santidade. Ensina-nos as lições fundamentais da vida espiritual. A primeira lição: Deus nos ama incondicionalmente. Não precisamos conquistar seu amor através de nossos méritos. Ele nos ama porque somos seus filhos. E nada pode nos separar desse amor, nem mesmo nossos pecados e falhas. A segunda lição: somos chamados à santidade. Não apenas alguns privilegiados, mas todos os batizados. A santidade não é algo impossível ou reservado a super-heróis da fé. É o caminho normal do cristão. É viver o Evangelho no concreto de cada dia. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É fazer a vontade de Deus mesmo quando custa. É carregar nossa cruz diária seguindo Jesus. A terceira lição: a oração é essencial. Não podemos viver sem ela. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. É na oração que encontramos forças para lutar. É na oração que recebemos luz para discernir. É na oração que experimentamos o amor de Deus. É na oração que nossa fé se fortalece. É na oração que encontramos paz mesmo em meio às tempestades. A quarta lição: precisamos dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. Na Eucaristia recebemos o próprio Cristo que se faz alimento para nós. Na confissão experimentamos a misericórdia de Deus que perdoa nossos pecados e nos renova. Estes sacramentos são fontes de graça imprescindíveis para nossa jornada espiritual. Sem eles, caminhamos fracos e vulneráveis. A quinta lição: o amor ao próximo é critério de autenticidade. Não adianta dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão que vemos. Não adianta fazer longas orações se não praticamos a caridade concreta. Não adianta frequentar a igreja se nossa vida contradiz o Evangelho. O amor verdadeiro se manifesta em ações, em serviço, em doação de si mesmo. São Bento, ajuda-nos a aprender e viver essas lições fundamentais. Que elas não fiquem apenas na teoria, mas se tornem realidade em nossa vida. Que possamos experimentar o amor de Deus. Que busquemos seriamente a santidade. Que façamos da oração nossa prioridade. Que nos alimentemos dos sacramentos. Que amemos o próximo concretamente. Assim estaremos construindo nossa vida sobre rocha firme e não sobre areia movediça. São Bento, tu que lutaste contra as tentações do demônio, ensina-nos a vencer nossas próprias tentações. Cada um tem suas lutas específicas. Alguns lutam contra a ira, outros contra a sensualidade, alguns contra a avareza, outros contra a inveja, alguns contra o orgulho, outros contra a preguiça espiritual. Cada um sabe quais são seus pontos fracos, suas vulnerabilidades, suas áreas de fragilidade. Ajuda-nos a não nos iludir pensando que somos fortes por nós mesmos. Nossa força vem de Deus. Sem Ele nada podemos, mas com Ele tudo é possível.
Com a graça divina, podemos vencer até as tentações mais arraigadas. Com o poder do Espírito Santo, podemos transformar nossos vícios em virtudes. Com a ajuda da Virgem Maria, podemos caminhar seguros pelos caminhos da santidade. São Bento, ensina-nos também a discernir os espíritos. Nem tudo que parece bom realmente é. Nem toda inspiração vem de Deus. O demônio se disfarça de anjo de luz. Pode colocar pensamentos em nossa mente que parecem santos, mas têm veneno escondido. Por isso precisamos de discernimento espiritual. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos ouvir os ensinamentos da Igreja. Precisamos ter um acompanhamento espiritual. Precisamos pedir o dom do discernimento ao Espírito Santo, que possamos distinguir claramente entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a voz de Deus e a voz do tentador, entre o caminho que leva à vida e o caminho que leva à perdição. E tendo discernido, que tenhamos coragem de escolher sempre o bem, mesmo quando isso implica sacrifício, pois sabemos que no final, o bem sempre triunfa e que vale a pena ser fiel a Deus. São Bento, grande taumaturgo que operaste tantos milagres durante tua vida terrena, intercede por nós para que também experimentemos milagres em nossa vida. Não necessariamente milagres espetaculares que desafiam as leis da natureza, mas milagres do cotidiano. O milagre de uma reconciliação depois de anos de briga. O milagre de uma cura interior de traumas profundos. O milagre de encontrar trabalho quando tudo parecia perdido. O milagre de superar um vício que nos escravizava. O milagre de recuperar a fé que estava quase extinta. Acreditamos que Deus continua fazendo milagres hoje. Acreditamos que nada é impossível para Ele. Acreditamos que tua intercessão é poderosa. Por isso te pedimos com fé. Intercede por nós. Apresenta nossas súplicas diante do trono de Deus. Fala em nosso favor. E que desçam sobre nós as graças e bênçãos que necessitamos. Que experimentemos o poder transformador de Deus em nossa vida. Que possamos testemunhar que Deus é real, que Deus age, que Deus ama, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva. São Bento protetor contra os malefícios e as forças ocultas, nós nos refugiamos sob o poder de tua cruz sagrada. Sabemos que existem realidades espirituais que não vemos, mas que atuam em nosso mundo. Sabemos que existe uma batalha espiritual acontecendo constantemente. De um lado, as forças do bem lideradas por Deus e seus anjos. Do outro lado, as forças do mal comandadas por Satanás e seus demônios. E nós, seres humanos, estamos no meio desse combate. Não podemos ser ingênuos ou ignorantes sobre essas realidades. O demônio existe e atua. Ele tenta destruir a obra de Deus. Ele tenta afastar as pessoas de Deus. Ele semeia discórdia, medo, desespero. Ele tenta nos fazer cair em pecado. Ele usa diversas estratégias, tentações, obsessões, até possessões em casos extremos. Ele age através de pessoas, situações, pensamentos. É astuto, mentiroso, enganador. Mas não precisamos ter medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo já venceu o demônio na cruz. Satanás é um inimigo derrotado, embora ainda tenha permissão divina para agir por um tempo. Mas seu poder é limitado. Ele não pode nada contra quem está unido a Cristo. Ele foge diante do sinal da cruz. Ele não resiste ao nome de Jesus pronunciado com fé. Ele é derrotado pela oração, pelo jejum, pelos sacramentos. São Bento, tu conheceste bem essas realidades espirituais. Tu foste atacado pelo demônio diversas vezes, mas sempre saíste vitorioso através do poder da cruz e da oração. Por isso te invocamos como poderoso protetor contra todas as obras do maligno. Que tua medalha sagrada seja escudo que nos protege. Que tua cruz seja espada que nos defende. Que tuas orações sejam muralha, que o inimigo não consegue transpor. Protege-nos, São Bento, de todo malefício, de toda maldição enviada contra nós, de todo o trabalho de magia negra feito com intenção de nos prejudicar, de toda energia negativa dirigida em nossa direção, de todo pacto demoníaco que alguém possa ter feito envolvendo o nosso nome, de toda invocação de espíritos malignos para nos atacar. Com o poder da cruz, desfaz tudo isso. Quebra todos esses laços.
anula todos esses atos e coloca uma proteção divina ao nosso redor. Pedimos também proteção contra os males físicos que o demônio pode causar, doenças estranhas que os médicos não conseguem diagnosticar, acidentes que parecem acontecer propositalmente, perdas financeiras inexplicáveis, conflitos que surgem do nada. Que tua intercessão afaste todos esses males de nós e de nossa família. Que vivamos em paz, protegidos pela cruz sagrada. São Bento, rogamos tua proteção especial sobre nossas casas. Que cada ambiente seja purificado de toda presença maligna. Que os anjos de Deus façam guarda em cada cômodo. Que a luz de Cristo expulse toda sombra. Que a paz de Deus habite permanentemente em nosso lar. Que nossa casa seja território santo, onde o mal não tem permissão para entrar. E colocamos sobre nossas portas o sinal da cruz e da tua medalha como marca de proteção divina. Protege também, São Bento, nossos locais de trabalho. Que possamos trabalhar em ambientes saudáveis, livres de inveja, intriga, fofoca, injustiça. Que os relacionamentos profissionais sejam marcados por respeito e colaboração. Que tenhamos sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Que não sejamos vítimas de perseguições ou injustiças. E que nosso trabalho seja abençoado e produza bons frutos. São Bento, estende tua proteção sobre nossos caminhos, quando sairmos e quando entrarmos, quando viajarmos para perto ou para longe, no trânsito caótico das cidades, nas estradas perigosas, em lugares desconhecidos. Que teus anjos nos acompanhem sempre, que nenhum acidente nos atinja, que nenhuma violência nos alcance, que voltemos sempre em segurança para nossos lares. Protege especialmente as crianças e os jovens, São Bento. Eles são tão vulneráveis às influências negativas deste mundo. Protege-os das drogas que destroem vidas. Protege-os da violência que traumatiza. Protege-os das ideologias que confundem. Protege-os dos abusos que marcam para sempre. Que cresçam saudáveis no corpo, na mente e no espírito. Que se desenvolvam plenamente conforme o plano de Deus para suas vidas. São Bento, grande mestre da prudência, ensina-nos a ser prudentes sem ser medrosos, a ser cuidadosos sem ser paranoicos, a reconhecer os perigos reais sem ver demônios em tudo. Alguns veem ação demoníaca onde há apenas problemas naturais ou psicológicos que precisam de tratamento adequado. Outros negam completamente a existência do demônio e ficam vulneráveis. Ensina-nos o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria para lidar com essas realidades de forma madura e equilibrada. São Bento, pedimos que nos ensines as armas espirituais eficazes contra o mal. A primeira e mais poderosa, a oração. Especialmente a oração do Rosário, que a Virgem Maria tanto recomenda. Especialmente a oração do Terço da Misericórdia. Especialmente os salmos que têm poder imenso. Especialmente as orações de libertação e exorcismo simples que os leigos podem fazer. A segunda arma, os sacramentos. Especialmente a Eucaristia, que é o próprio Cristo. Especialmente a confissão, que nos limpa do pecado, que é porta de entrada para o mal. A água benta, que é sacramental poderoso. O óleo dos enfermos para cura e proteção. Que usemos frequentemente essas armas espirituais. A terceira arma, a Palavra de Deus. A Bíblia tem poder imenso. Ler as Escrituras, meditar nelas, decorar versículos, proclamá-los em voz alta. Isso afasta o demônio que não suporta a verdade da palavra. Jesus mesmo venceu as tentações no deserto usando a palavra de Deus. Façamos o mesmo. A quarta arma, o jejum. Jesus disse que alguns demônios só saem com oração e jejum. O jejum é renúncia voluntária de algo lícito. Comida, bebida, entretenimento, por um período determinado, com intenção espiritual. Fortalece a vontade, mortifica a carne, aumenta o poder da oração. É arma poderosa na batalha espiritual. A quinta arma, a caridade. Obras de misericórdia, serviço ao próximo, amor concreto. O demônio é egoísmo puro. Quando praticamos a caridade, agimos de forma diametralmente oposta a ele. E isso o enfraquece. Por isso a caridade é também arma espiritual poderosa. São Bento, mestre da vida comunitária, ajuda-nos a viver bem em comunidade. Seja na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Viver em comunidade não é fácil. Exige renúncia ao próprio eu. Exige paciência com as diferenças. Exige perdão das ofensas.
exige diálogo constante, exige capacidade de ceder, exige buscar o bem comum acima dos interesses particulares. Tu fundaste comunidades monásticas onde pessoas muito diferentes viviam juntas em harmonia. Isso só era possível através de regras claras, obediência mútua, oração constante e amor fraterno. Ensina-nos esses princípios para aplicarmos em nossas comunidades. Que nossas famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas. Que nossos locais de trabalho sejam ambientes fraternos. Que nossas comunidades paroquiais sejam testemunho de união. Que nossa sociedade seja mais justa e solidária. São Bento, rogamos tua intercessão pelos que estão em situações desesperadoras, pelos que pensam em suicídio porque não veem mais sentido na vida, pelos que estão presos em vícios destrutivos, pelos que sofrem violência doméstica, pelos que estão em situação de rua, pelos refugiados que tiveram que abandonar suas terras, pelos perseguidos por causa de sua fé, pelos que vivem em zonas de guerra, por todos os que sofrem intensamente. Que tua intercessão poderosa alcance cada um deles, que sintam que não estão abandonados, que encontrem ajuda concreta, que experimentem milagres de libertação e transformação, que recuperem a esperança, que descubram que vale a pena viver, que encontrem pessoas dispostas a ajudá-los, e que nós sejamos essas pessoas, instrumentos de Deus para socorrer os necessitados. São Bento, pedimos também pelos que já partiram desta vida, por nossos familiares e amigos falecidos, especialmente pelos que morreram sem os sacramentos, pelos que morreram em pecado, pelos que estão no purgatório sendo purificados. Que tua intercessão alivie seus sofrimentos, que logo possam contemplar a face de Deus, e que um dia possamos nos reencontrar com eles na glória celestial. São Bento, grande contemplativo, ensina-nos a contemplar. Em uma sociedade ativista que valoriza apenas o fazer, precisamos resgatar a contemplação, contemplar a natureza e ver nela a mão de Deus, contemplar um pôr do sol e louvar o Criador, contemplar uma flor e admirar a perfeição divina, contemplar um recém-nascido e maravilhar-se com o milagre da vida, contemplar a Eucaristia e adorar a Jesus presente. A contemplação nos torna mais humanos, nos reconecta com o essencial, nos tira da superficialidade, nos mergulha no mistério, nos abre para a transcendência, nos cura da ansiedade, nos preenche de paz, nos aproxima de Deus. Por isso, São Bento, ajuda-nos a cultivar momentos de contemplação em meio à correria do dia a dia. São Bento, pedimos que intercedas para que tenhamos perseverança final. Esta é uma das graças mais importantes. Não basta começar bem, não basta ter momentos de fervor. É preciso perseverar até o fim. Manter-se fiel apesar das dificuldades. Não desistir quando vier a provação. Não se escandalizar quando vier o sofrimento. Não se afastar quando vier a tentação. Permanecer firme até o último suspiro. Quantos começaram com entusiasmo, mas desistiram no meio do caminho? Quantos foram fervorosos na juventude, mas se afastaram na vida adulta? Quantos eram praticantes, mas deixaram a fé por causa de algum escândalo ou decepção? Não queremos ser assim, São Bento. Queremos perseverar até o fim. Queremos morrer em estado de graça. Queremos ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. São Bento, pedimos ainda que intercedas pelas vocações. A Igreja precisa de santos sacerdotes. Precisa de religiosos e religiosas dedicados. Precisa de leigos comprometidos. Precisa de famílias cristãs autênticas. Suscita vocações, São Bento. Faz com que jovens generosos respondam sim ao chamado de Deus. E sustenta os que já responderam para que perseverem com alegria em seus ministérios e vocações. São Bento, aproximamo-nos já do final desta longa oração. Mas antes de concluir, queremos renovar nosso compromisso contigo e com Deus. Prometemos buscar a santidade. Prometemos viver o Evangelho. Prometemos ser fiéis à Igreja. Prometemos praticar a caridade. Prometemos cultivar a oração. Prometemos receber os sacramentos. Prometemos lutar contra o pecado. Prometemos ser testemunhas de Cristo. Sabemos que sem a graça de Deus não conseguiremos cumprir essas promessas. Por isso contamos com tua intercessão, São Bento.
Ajuda-nos a ser fiéis. Segura-nos quando estivermos prestes a cair. Levanta-nos quando cairmos. Anima-nos quando estivermos desanimados. Corrige-nos quando estivermos errados. Conduz-nos pelo caminho que leva ao céu. São Bento, queremos viver sob a proteção de tua cruz. Queremos usar tua medalha como sinal exterior de nossa fé interior. Queremos invocar teu nome nos momentos de tentação. Queremos seguir teu exemplo de vida santa. Queremos imitar tua humildade, tua obediência, tua oração, tua caridade, tua sabedoria, tua fortaleza. Queremos que nossa vida seja reflexo da tua. São Bento, pedimos que abençoes esta oração que fizemos com tanto fervor. Que ela suba até o trono de Deus como incenso suave. Que seja aceita e respondida conforme a vontade divina. Que produza frutos abundantes em nossa vida. Que transforme nossa realidade. Que manifeste o poder de Deus. E que um dia possamos te agradecer pessoalmente no céu por tudo que fizeste por nós. São Bento, chegamos ao final desta jornada de oração. Foram muitas palavras, muitos pedidos, muitas súplicas, mas tudo isso nasceu de um coração sincero que busca a Deus e precisa de ajuda. Sabemos que tu nos ouviste. Sabemos que já estás intercedendo por nós. Sabemos que Deus responderá conforme sua infinita sabedoria e bondade. Agora vamos retomar nossa vida cotidiana, mas não seremos os mesmos. Esta oração nos transformou, fortaleceu nossa fé, renovou nossa esperança, acendeu nosso amor. Agora vamos viver com a certeza de que estamos protegidos, de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco e tu, São Bento, és nosso guardião fiel. Quando surgirem as dificuldades, e elas virão, invocaremos teu nome. São Bento, protege-nos. Quando vier a tentação, gritaremos contigo. Vá para longe, Satanás. Quando vier o medo, nos refugiaremos sob tua cruz. Quando vier a tristeza, lembraremos que Deus nos ama. Quando vier a dúvida, renovaremos nossa fé. Assim venceremos todos os obstáculos. São Bento, queremos agradecer tudo o que fizeste por nós até hoje, mesmo sem sabermos. Quantas vezes tu intercedeste e fomos livres de perigos. Quantas vezes tu rezaste por nós e recebemos graças. Quantas vezes tu nos protegeste sem que percebêssemos. Obrigado, São Bento. Obrigado por seres nosso protetor silencioso, mas eficaz. Queremos também nos comprometer a difundir a devoção a ti. Vamos falar de ti para outras pessoas. Vamos compartilhar esta oração. Vamos ensinar sobre o poder de tua medalha. Vamos incentivar outros a te invocar. Assim mais pessoas serão beneficiadas por tua poderosa intercessão. E a glória de Deus será manifestada através de ti. São Bento, colocamos sob tua proteção não apenas a nós mesmos, mas todas as pessoas que amamos, nossos familiares, amigos, colegas, todos aqueles por quem temos responsabilidade, todos aqueles que contam conosco. Que tua proteção se estenda sobre eles também, que sejam guardados de todo mal, que caminhem seguros sob tua cruz sagrada. São Bento, confiamos em ti, acreditamos no poder de tua intercessão. Cremos que Deus te ouve porque tu és seu amigo fiel. Por isso depositamos em tuas mãos todos os nossos pedidos, necessidades, angústias, esperanças, sonhos. Tudo entregamos a ti para que apresentes a Deus. E aguardamos confiantes a resposta que virá no tempo certo e da melhor forma. São Bento, pedimos tua bênção especial neste momento de encerramento. Que tua mão abençoada se estenda sobre nós. Que tua cruz nos marque como propriedade de Deus. Que tua oração nos envolva como manto protetor. Que tua presença espiritual nos acompanhe sempre. Que tua intercessão nos alcance as graças necessárias. Que teu exemplo nos inspire a viver santamente. E agora, São Bento, vamos concluir esta oração com as palavras tradicionais de tua medalha sagrada. Palavras que atravessaram séculos. Palavras que libertaram inúmeras pessoas. Palavras que têm poder porque carregam a força da cruz de Cristo. Repetimos contigo em voz alta ou no silêncio do coração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Vai para longe, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Sim, São Bento.
A cruz é nossa luz. Ela ilumina nosso caminho. Ela nos mostra a direção certa. Ela é sinal de vitória, porque nela Cristo venceu o pecado e a morte. Por ela fomos redimidos. Nela está a nossa salvação. A cruz não é sinal de derrota, mas de triunfo. Não é sinal de fraqueza, mas de poder. Não é sinal de morte, mas de vida eterna. E rejeitamos o dragão, que é o demônio. Não queremos sua orientação. Não seguimos seus conselhos. Não aceitamos suas ofertas. Tudo que ele oferece é envenenado.